pequena apresentação minha. Eu sou Adib, ou Adib, na verdade Adib, nasci na Palestina, né, na Palestina lá, meu vizinho Jesus, nasceu a 25 quilômetros de mim também, então Jesus é da minha terra lá, nós somos vizinhos, e a 25 quilômetros mais ou menos de distância nasceu Jesus da minha cidade lá. A minha cidade lá é Kufonem, né? Kufonem é o nome da cidade. A cidade é bem pequena, assim, tem 3 mil habitantes. Muito bem. Complementando então mais ou menos aquilo ali que ela já tinha feito de introdução, né? Então agora nós vamos entrar mais especificamente dentro do Islã, vamos dizer assim. O que esses muçulmanos creem, pelo amor de Deus? Qual é, né? Só complementando, vamos dizer assim. Em que eles acreditam? Então existem assim, gente, existem para nós pilares da fé, coisas que nós somos obrigados a acreditar. O muçulmano tem coisas que ele é obrigado a acreditar em coisas. Eu não posso acreditar numa coisa, essa aqui não acredito. Nós somos obrigados a acreditar nessas coisas e tem coisas que nós somos obrigados a fazer. Ou seja, a gente chama de pilares da fé e pilares do Islã. E vamos começar então, antes de ter uma crença, para depois a gente partir para aquilo que nós somos obrigados a fazer. Então, pilares da fé, gente, ou as coisas que eu sou obrigado a crer. Né? Em primeiro lugar, eu sou obrigado a crer em Deus, em Allah, né? Como única divindade, como único criador dos céus, da terra, dos animais, dos seres humanos, dos planetas, dos rios, de tudo que a gente visualiza, vamos dizer assim. Essa é a primeira coisa que eu sou obrigado a crer. Não posso, eu como muçulmano, né, não posso associar nada a ele. Nem filhos, nem esposa, nem um outro ajudante, vamos dizer assim. Então a minha crença é em Deus único, né, soberano, na criação, vamos dizer assim. Né? Muito bem. A segunda coisa que eu sou obrigado a crer, né, nos anjos. A gente crê nos anjos. Né? E como exemplo só assim, vamos dizer, o principal deles, né, eu vou citar para vocês, digamos, o anjo Gabriel. Vocês já ouviram falar do anjo Gabriel? Né? Então tá, nós somos obrigados a crer em Allah ou em Deus, né? Em segundo lugar, nós somos obrigados a crer nos anjos. Muito bem. E em terceiro lugar, nós somos obrigados, só voltando um pouco à questão dos anjos, o anjo Gabriel, Allah ou Deus, revelava para o anjo Gabriel, para que o anjo Gabriel então revelasse para o profeta Muhammad, né, em que ele aí sim depois transmitiu para a humanidade. Da mesma forma, nós entendemos que o anjo Gabriel vinha para os demais profetas para revelar essa mensagem para eles. Então, o mensageiro de Allah, vamos dizer assim, o de Deus, o anjo Gabriel é o mensageiro de Allah também. Né? Então, ele transmitia as mensagens de Deus, né, os profetas da terra, vamos dizer, os seres humanos, para transmitirem para a humanidade a mensagem de Allah, de Deus. Muito bem, então falamos então de crer em Deus e falamos então em crer nos anjos. Em terceiro lugar, nós cremos nos livros, ou seja, os livros que foram revelados para quem? Os mensageiros de Deus, ou os profetas de Deus. Muito bem. Dentro dos livros, só para citar rapidinho assim, né? Os evangelhos, vamos dizer assim, o evangelho, a Torá, que é mais antiga, vamos dizer assim, foi revelada por profeta Moisés, né? O evangelho revelado a Jesus, né? E o Alcorão como última mensagem revelada ao profeta Muhammad, ou Maomé, como é conhecido, vamos dizer assim, no Ocidente. Né? Então, cremos em Deus, cremos nos anjos e cremos nos livros revelados por Deus. E antes desses livros foram revelados outros livros para outros mensageiros, tipo Davi e Abraão, né? E que vão ficar nos últimos 3, que são os que, vamos dizer, estão no meio dos humanos, da nossa época, vamos dizer assim. Muito bem. E como quarto pilar da fé, então, nós cremos também nos profetas, aquilo que ela dizia. Desde Noé, né, como primeiro mensageiro de Deus, né, e vai os outros depois. Vai Salomão, Zacarias, Abraão, Ismael, Isaac, Moisés, Jesus, e aí encerra com o profeta Muhammad, né, ou Maomé, vamos dizer assim. Então, cremos em Deus, cremos nos anjos, cremos nos livros e cremos nos profetas de Deus. Né? Nós cremos nos profetas. E os profetas, como ela explicou, são mensageiros, orientadores dos seres humanos, orientadores. E que o caminho a ser seguido é esse daqui. Se você seguir esse daqui, você acabou de se complicar. Esse é o caminho. Esse outro caminho vai levar você à perdição. Cremos também em que? No destino. Né? O muçulmano acredita no destino. Né? Algumas coisas não estão na nossa mão. Vou dar como exemplo simples, assim, para não se aprofundar nessa questão aí, desde o nascimento, a nacionalidade, a morte, o início da nossa vida, pequenos exemplos, assim, é mais profundo o assunto do destino.
mas cremos no destino também. E aí sim, o último pilar da fé nosso é o dia do juízo. Nós cremos no dia do juízo. O que significa o dia do juízo? O dia de acerto de contas. Ou seja, começa com Allah, com Deus, e termina com o dia do juízo. E Deus no Alcorão associa muito aqueles que creem em Deus e no dia do juízo. Sempre atribuindo aqueles que creem em Deus e no dia do juízo. E por que, gente? Porque aqueles que creem em Deus atendem às ordens de Deus, aquilo que foi determinado por Deus. E por isso temem do dia do juízo, né, aquilo que foi determinado por Ele, que se não for seguido, ou terão a recompensa, ou seja, o paraíso, nós teremos o paraíso no inferno, ou terão a recompensa do paraíso, ou se não, serão castigados com o inferno. Nós acreditamos nisso. Na recompensa com o paraíso, ou se não, com o castigo, né, do inferno. Ou seja, isso significa que morreu, descansou. Agora sim, nós não queremos isso. Morreu, descansou, se Deus quiser, descansou. Ou seja, nós queremos que morreu, tomara que realmente esteja bem encaminhado nas mãos de Deus. Né? Por quê? Porque para nós queremos no dia da cobrança, nesse dia do juízo, em que o ser humano vai receber, vamos dizer assim, o seu livro com o acerto de contas. O que ele fez de boas ações e aquilo que ele fez de más ações. Então, nesse dia, o ser humano, ele mesmo escreveu o seu livro. Você que está escrevendo o seu livro. Você, seu nome? Júlia? Bruna? A Bruna, então, gente, da mesma forma que o Adib, né, não vai poder culpar ninguém. Porque a Bruna, ou o Adib, escreveu o seu livro. Eu escrevi meu livro. E diante de Deus, então Deus vai mandar que eu leia meu livro. Tem algo diferente do que você fez, né? E aí você não vai fazer isso aqui não. Porque realmente é aquilo ali que você escreveu. Né? Então, na verdade, as ações que estão ali nesse livro aí são as suas ações. Você fez boas ações e Deus nos diz no Alcorão assim, aqueles que fizerem o peso de um átomo, ou seja, né, o mínimo, né, desde um sorriso na cara de uma pessoa, ou o mínimo de orientação, ou sei lá, dar a mão para alguém, né, para ajudar, você é recompensado como sendo uma boa ação. E aqueles que, ao contrário, de repente eu fechei a cara na cara do mendigo, que de repente me pediu um auxílio, né? Isso também a gente é analisado, sendo uma massa. Então Deus analisa no mínimo do mínimo dos detalhes, desde boa e má ação. E tudo isso nós vamos encontrar no dia do juízo, cada um na sua revista, no seu livro, vamos dizer assim. Essa é a nossa crença. Vou repetir rapidinho, vou incomodar vocês então. Cremos então em Deus, cremos nos anjos, cremos nos livros, cremos nos profetas, cremos no destino e cremos no dia do acerto, do dia do juízo. Muito bem. E aí então, vamos entrar mais agora dentro do Islã então. Quais são as determinações do Islã então? Deus então determina que a gente, em primeiro lugar, para mim ser muslim, né, ou aderir, vamos dizer, a essa religião, que eu entendo assim, ó, Deus não criou várias religiões, não existem várias religiões. No meu entendimento não tem. Deus não criou partidos, é PT, PSDB, é PV. Não existe isso aí. Deus não quis em momento algum embaralhar a cabeça dos seres humanos. Eu não entendo isso aí. Nós entendemos que Deus tem uma religião só. Vários livros. As pessoas mexeram nos livros. Aí sim, é diferente. Entendemos que Allah, ou Deus, ou seja, como queiram, né, determinou uma religião, um caminho só a ser seguido. Os seres humanos é que embaralharam a situação. Os seres humanos é que criaram os partidos. Não é uma camiseta que eu visto do time. Eu sou do Grêmio e vou seguir assim. Eu sou colorado e sigo assim. Não é assim. Nós estamos falando de uma coisa muito séria. Estou falando de uma cena de conta da manhã e que a pessoa, eu era católico e seguia assim. Eu era muçulmano e seguia assim. Não. Entendemos que a religião de Deus ou de Allah é uma religião única. Vamos intitular que seja Islã ou com outro nome, mas a religião de Deus é uma religião única. E aí então, vamos entrar então mais a fundo dentro do Islã, vamos dizer.